Olá, é muito bom iniciar mais um Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje é o aumento do número de pessoas que passam fome no mundo. Neste momento, 815 milhões de pessoas não têm o que comer. Vamos discutir os motivos para tanta fome no planeta e o que pode ser feito para diminuir esse flagelo da humanidade. Vários países sofrem com este mal. Um deles é o Iêmen, nação árabe que passa por uma guerra civil. A BBC Brasil tem um vídeo muito importante que fala da situação específica de uma criança chamada Salem. Vamos ver. خلاص يعني خرجت برا خبز رز شاي ده ما كان حصل معايا حصلين فيها والله ما حصل سكر وحبيب بلادي يوم نغير بلا شاي من المغرب علي بس في عاد بيجي لها حمام. ايوه محمد هذا انت هذا خلاص انا تحطي لها كمادات. ايوه كمادات. كيف تكون؟ ايش تشتغل؟ بينما ايش تشتغل؟ شي درسها مدرسة. شي درسها مدرسة ايش ما تدرس وتكمل وذاش على اي وظيفة ولا اي حاجة. لا حيا من انا اهيدك اللي اشتهاي ما اشتهايش. São imagens chocantes e reais. O lugar onde a criança nasce pode determinar se ela vai morrer de fome ou não. Quem está aqui para falar sobre este assunto é Gustavo Chianca, representante da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e Samira Otto, doutora em Direito pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Por que houve esse aumento no número de vítimas da fome no mundo, professor? Olha, nós acabamos de assistir esse vídeo chocante. Muito chocante. O mundo, há 10 anos, já estava caindo o índice de fome no mundo. Estava se diminuindo por uma série de razões. O mundo estava melhorando nas suas políticas econômicas e tal. Mas hoje os conflitos, como a gente conhece no mundo, no Iêmen, em outras regiões do mundo muito fortes, têm trazido essa temática. Populações que são desplaçadas, mudam de lugar, são obrigadas a se transformar, e também a mudança do clima. Os climas extremos têm causado um grande número de famintos no mundo, e isso tem aumentado. Doutora Samira, a senhora é professora de Direito Internacional. Na sua opinião, qual é a situação desses países que sofrem com a falta de comida? Qual é a situação social desses países? Em primeiro lugar, eu discuti sobre a miséria e as situações que causam pobreza extrema no mundo. É uma situação bastante complexa, né? Que envolve muitos aspectos diferentes que têm uma implicação direta sobre os resultados tristes que foram anunciados pela publicação recente do relatório da FAO. Do ponto de vista institucional, eu entendo o foco que foi dado pelo relatório, chamando a atenção sobretudo as questões de guerras localizadas, algumas que já vinham há longo tempo acontecendo, como na região subsaariana africana, mas em alguns conflitos recentes, como a questão da Síria, por exemplo, onde você tem hoje mais de 6 milhões de pessoas numa situação de deslocamento, portanto, vivendo em situações precárias e que desenvolve diversos aspectos que vão implicar nos índices de pobreza hoje, não só os critérios que são utilizados para a ONU para a definição, essa da pobreza extrema, da questão da qualidade nutricional, ela não envolve só a falta ou acesso de comida, mas ela também envolve a questão do acesso à água potável, a situação de saúde que possa ou que influencie no resultado final, que é a questão do acesso ou da falta do acesso à alimentação. Nós vimos aqui
as crianças, né, cenas dramáticas, mas vimos também o drama da mãe, falando que ela muitas vezes chegava 10 horas da noite e ela só tinha tomado um chá. Né? As principais vítimas são as crianças. Desse número de 815 milhões, 175 milhões são crianças em situação grave. Né? 175 milhões são crianças, são as mais vulneráveis. Né? Nessa situação de fome, são as mais vulneráveis nessa situação. Lembrando que as crianças são as que são mais vulneráveis porque são as que menos têm condições de aceder, de procurar o alimento, dependem da sua família. Se a família está numa situação mais desesperadora, que tenha buscar os seus alimentos ou está fora de casa por estarem numa situação de guerra ou em outra situação, ou situação também climática ruim, maior a importância e a situação dramática dessas crianças. Tanto é que são as que estão mais subnutridas de todos os que estão com fome, são as crianças que têm mais problema de subnutrição. Críticas ao relatório. Na verdade, a minha principal observação em relação ao relatório é que entendi que houve muita pouca relevância à questão da desigualdade social no impacto dos números do relatório, que chamam absolutamente atenção, é como o Dr. Gustavo mencionou, ou seja, desde o início de 2010, nós tínhamos na faixa de 1 bilhão de pessoas, né, em torno de 1 bilhão de pessoas vivendo em situação de carência alimentar. Essas taxas foram em queda até 2015, passamos a 777 milhões de pessoas em situação de precariedade alimentar, e de 2015 para cá, esse aumento, né, para 815 milhões de pessoas numa situação de falta de acesso ao alimento e em situação de fragilidade de segurança alimentar. Eu entendo que a desigualdade social e a corrupção, né, generalizada em alguns países também são fatores importantes que poderiam ter sido comentados. Isso não tira, claro, a legitimidade dos dois principais focos que o Dr. Gustavo comentou aqui pelo relatório, que é a questão das catástrofes climáticas e a questão de guerra, de conflitos de guerra. São pontos, me parece, mais relevantes, né? São mais abrasivos. Que talvez tenham alterado. E só para complementar, até como jurista, né, esse voo de águia sobre o relatório, que as minhas principais observações é que, na verdade, entendo, como jurista, que todos esses aspectos podem ser discutidos exatamente sobre a questão da fragilidade institucional, ou a importância de uma governança amadurecida, né, e da qualidade institucional em todos os países que podem tocar diretamente as questões apontadas pelo relatório e trabalhar para a redução dos índices que a gente está vendo. O senhor defende o relatório do começo ao fim, ou o senhor aceita parte dessas críticas? Não, as críticas elas são construtivas e elas são importantes. Essas críticas existem. Mas eu gostaria de dizer do foco do relatório. Pois não. O relatório, ele explica o porquê do aumento. Não é? Nós tivemos, de 2000 para cá, a redução em números e em estatísticas maior. Porque o mundo foi aumentando a sua população, então, estatisticamente, você aumentou a sua população, mas você diminuiu em número o número de famintos. Então, estatisticamente, você diminuiu mais ainda a situação de fome no mundo. O mundo, talvez, nesse período, não tivesse tanto em conflito como nós estamos hoje. Isso há 10 anos? Há 10 e até há pouco tempo atrás. Tá. E o relatório, alguns relatórios focavam bem a questão da pobreza e da situação econômica, social. Né? Os relatórios passados, eles focavam muito. Então, esse relatório, porque teve um aumento que não foi muito esperado, não é? A tendência era de queda, ele explicou o porquê desse aumento. Então, foi essa situação. Se a gente pega a América Latina nesse relatório, que é importante, a doutora Samira explicou bem, não é uma região de conflito, mas nós tivemos também um aumento na América Latina. Não é? Um aumento pequeno, não tão grande quanto o mundo, mas na América Latina nós tivemos sim um aumento da insegurança alimentar. Por quê? Que é explicado um pouco pela situação econômica que nós vivemos, não é? Então o desemprego e a pobreza, que traz a pobreza, tem trazido em parte o aumento. A corrupção entra nisso? O senhor avalia? Poderia ter? Pode entrar, é um componente. Claro, é um dos componentes importantes. Nós temos um número global hoje de quantas pessoas morrem de fome no mundo hoje?
O relatório e a FAO não avaliam. Tem outras instituições que avaliam, que tentam avaliar, mas não se coloca isso em caso. Se coloca a importância. Desses 815 milhões, 650 milhões estão numa situação grave de alimentação, de fome. Não é? 650 milhões. 650 milhões. Desses 815 milhões, 175 milhões são crianças, sendo 150 milhões de crianças em situação grave, como nós vimos no nosso vídeo. Do Salem. Alguma coisa a acrescentar, doutora? Eu gostaria primeiro, claro, eu reconheço a importância do relatório, primeiro, por oferecer esse mapeamento da miséria e da pobreza no mundo, né? Algumas situações que já vinham, que não são novas, né? Mas algumas novas que foram apontadas. Então, primeiro, né? Sem dúvida, a importância em si do relatório. Por isso, segundo, considerando, entendo que o relatório, na verdade, chama atenção, né? E acende luz amarela, inclusive para a Agenda Global de 2030, um dos 17 objetivos, que é o objetivo 2, é exatamente o fim da miséria, né? O fim da fome até 2030. Então, entendo, ou seja, né? As estatísticas que foram apontadas pelo último relatório agora da FAO, na verdade, acende a luz amarela. Por quê? Porque se havia uma trajetória de queda de 2000, do momento em que iniciou a produção desse laboratório, desse relatório em 2000 até 2015, né? Essa queda foi interrompida. Então, a luz amarela se a trajetória agora mudou de percurso, em 2030 o objetivo não vai chegar. Nós vamos voltar a falar sobre essa agenda no segundo bloco. Muito bem. Voltamos daqui a pouquinho, não vai embora. Olá, estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. Hoje, nossos convidados falam sobre o aumento do número de pessoas que passam fome no mundo. A senhora terminou o bloco anterior falando de uma agenda, uma meta para 2030, e essa meta seria acabar com a miséria e com a fome no mundo. A senhora acha, a partir deste relatório, que essa meta será atingida? Os números do relatório, eles claramente demonstram que se a trajetória continuar no rumo em que foi destacado a partir de 2015, as metas não serão cumpridas, né? Porque a nossa trajetória de 2015 para cá, elas são ascendentes, ou seja, o número de pessoas em situação de fome está aumentando, ou seja, o alerta aí no que nós estamos errando, né? E como corrigir a trajetória que foi desviada da meta estabelecida essa para 2030. Professor Chianca, nós vamos atingir essa meta de 2030? O senhor está otimista? Eu sou otimista. É otimista. Primeiro, os objetivos do milênio foram substituídos pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, em que tem as metas, são 17 metas, entre elas a meta 2, que é a erradicação da fome no mundo. Eu sou otimista por algumas regiões, não é? Então, a América Latina, eu estou otimista. Eu acredito que nós, na América Latina, hoje são 47 milhões de pessoas com fome, é um número razoavelmente pequeno em relação aos 815 milhões de pessoas com fome no mundo, e existiu todo um período em que a América Latina caiu muito o seu índice de insegurança alimentar e o seu índice de fome. Alguns países ainda persistem a fome de forma importante, só um país na América Latina, que é o Haiti, mantém esse índice em queda, mas todos os outros países têm demonstrado quedas constantes, porque nós vamos chegar a um momento em que a grande massa vai diminuir, mas vai chegar um ponto que nós temos que ir a populações específicas, políticas cada vez mais específicas, a populações vulneráveis, para se extingir isso. Quanto ao resto do mundo, é uma situação muito complicada. A maior parte dos países hoje no mundo que tem um problema de segurança alimentar dependem de alimentos de fora, eles não produzem os seus alimentos, eles dependem de uma quantidade, de comprar esses alimentos, aceder a esses alimentos fora. Então isso é um problema importante. Mas eu sou otimista para que a agenda, se existir um esforço do mundo para que a gente consiga cumprir pelo menos uma parte dessa agenda. Viva o otimismo. Doutora, um país que está em crise, um país pobre, vamos falar, o senhor mencionou o Haiti, que passa por uma série de problemas climáticos, furacões, crise de toda ordem. Como matar a fome das pessoas, ou como se desenvolver tendo que matar a fome, ou como matar a fome tendo que se desenvolver?
Como é que se resolve essa equação? Do ponto de vista institucional, eu posso te oferecer um diagnóstico macro e micro, né? Macro no sentido de que existe um receituário focado em instituições maduras e uma governança adequada, capaz de oferecer uma resposta rápida que possa corresponder às necessidades, enfim, à demanda da sociedade civil. Do ponto de vista micro, que é fazer essa análise que o doutor Gustavo estava comentando aqui, ou seja, do ponto de vista local, quais os principais problemas e as principais ferramentas para poder responder de forma satisfatória às necessidades prementes do lugar onde está sendo analisado. Então, quando você olha isso do ponto de vista institucional, nós estamos falando de um lado a estrutura das organizações que têm poder para interferir nessa realidade, ou seja, do ponto de vista da sua estrutura e também das ferramentas que elas possuem, por exemplo, né? E das ferramentas que elas têm também para fazer essa intervenção e oferecer uma resposta, né, rápida, eficiente. Se você não tem instituições adequadas e nem ferramentas, uma boa governança para oferecer uma resposta adequada a essa demanda, você tem pelo menos dois riscos eminentes. Primeiro, que é o prolongamento dessa situação de sofrimento da população civil. E, número dois, a própria ameaça das instituições democráticas do Estado de Direito, né? Que é o que, por exemplo, aconteceu exatamente agora no Haiti, a finalização da missão, essa da ONU, 13 anos, né, para a estabilização institucional do Haiti, e que também representa um pouco, né, as consequências que você pode ter num país quando as instituições não têm uma estrutura adequada para responder à demanda da população. Perfeito. Professor, ferramentas. Que tipo de ferramenta que a FAO tem para provocar uma intervenção que dê bons resultados? Eu gostaria de começar por uma frase do Betinho, que é um símbolo de luta contra a fome no Brasil e no mundo também. Quem tem pressa tem fome. Quem tem fome tem pressa. Não é? A grande frase. E também utilizando um pouco o que a professora Samira falou, de instituições fortes. O que eu falei no último momento em que a gente falou que tem que existir políticas específicas de combate à fome, políticas específicas no país. Não é só um crescimento econômico. O crescimento econômico é muito importante para se diminuir a fome, mas tem que ter políticas específicas de combate à fome. E, para isso, as instituições têm que estarem fortes e com respostas eficientes. A FAO tem apoiado os países em várias respostas. Uma delas é a produção de alimentos locais, alimentos saudáveis e próximos, que possam não só suprir a necessidade das pessoas que têm segurança, que necessitam comer, mas também possam gerar riqueza local, economia local. Essa é uma ferramenta importante. Outra delas é a melhoria do comércio mundial, né, e o crescimento econômico. Isso é muito importante para que os países que não conseguem produzir ou que necessitem comprar alimentos, possam comprar alimentos e possam estar aptos a fazerem isso. O número de famintos no mundo, esse número é um número real, 815 milhões. Será que esse número é realmente real ou ele está sendo subestimado? Há países que omitem essa informação? Eu entendo que nós estamos melhorando, né? Mas existe uma... Nós estamos melhorando, né? As pesquisas, né? A confrontação, metodologias, e, aliás, né? Um dos aspectos também muito positivos da FAO é a elaboração de novos indicadores, buscando aproximar a realidade, né? Ao máximo, aos números, né? Porque quando a gente fala em números e estatística, muitas vezes, né? É a velha história, é o velho dilema da economia, da estatística da economia, né? O cidadão come 2 galinhas, o cidadão não come nenhuma galinha, mas na estatística cada um comeu uma galinha, né? Então eu entendo que a comunidade acadêmica, técnica, tem trabalhado para aproximar as estatísticas da realidade e oferecer um número mais próximo do real possível, mas ainda temos muito trabalho para fazer. Eu acredito que é um número muito próximo da realidade. A FAO trabalha com essas estatísticas dos países. Então, tem países que podem omitir, é uma realidade. Mas se tem aproximações, né? A própria FAO faz uma calibração nos países. Ela tem algumas formas de olhar as estatísticas do país e, ao mesmo tempo, calibrar com outras estatísticas que ela utiliza. Eu acredito que é um número aproximado e que tem uma realidade.
A gente tem que entender o que é fome mesmo, o que é colocado no relatório. É aquela pessoa que, pelo menos, durante a semana, não é, passou 2 dias sem comer nada. 2 dias sem comer, já está enquadrado. Já está enquadrado numa insegurança alimentar grave, né? Então, então você pode dizer, bom, nós temos mais pessoas famintas, que talvez comam uma vez por dia, se alimentem uma vez por dia. Mas as estatísticas são essas, elas são frias e elas têm que utilizar um parâmetro. De forma razoável, ele tem uma confiabilidade. Quais são as agências oficiais que podem atuar no campo da fome, para mitigar esse flagelo? Olha, existem muitas. No campo das Nações Unidas, as próprias Nações Unidas, todas elas, hoje elas não são tão especializadas, elas trabalham pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a erradicação da fome é uma delas, não é? Então todas as agências trabalham. A FAO, particularmente, ela desenvolve políticas, ela sustenta o governo a desenvolver políticas de combate à fome, de produção na agricultura, enfim, nessa área. Mas nós temos também o Programa Mundial de Alimentos, que é aquele que distribui alimentos em momentos de crise, distribui alimentos aos países, desenvolve essa política. Então tem várias outras, tem a OMS, também a saúde está ligada à alimentação. Você tem uma boa saúde, tem que ter alimentação. Tem as instituições clássicas das Nações Unidas, mas também tem as instituições de campo, tem as ONGs locais, as ONGs internacionais, países ajudando outros países, não é? Com a sua assistência humanitária, que é muito importante. Existe hoje no mundo um instrumento muito grande de apoio à situação alimentar mundial. A situação não é só falta de alimentos, é uma situação política, isso tem que ter claro. Alimento... Aí entra um pouquinho a questão da doutora Samira, né? Essa questão política, o tecido institucional. Exato. Né? Que é exatamente a minha observação, né? Ou seja, quando você analisa o perfil institucional e a qualidade da governança em um determinado país, na verdade, você está basicamente analisando 3 etapas dessa estrutura, né? Primeiro, numa situação de crise. Primeiro, quais são as medidas, quais são as ações para o estancamento da crise que eu atribuiria nesse primeiro momento? Exatamente as ações assistencialistas, uma intervenção mais imediata, mais de curto prazo. Num segundo momento, que são as ações exatamente para a solução ou a mitigação a mais longo prazo, mas a solução, a busca, pelo menos, né, de ações que pretendam a solução desse problema, então reformas estruturantes de médio e longo prazo, e num terceiro momento as ações de supervisão e monitoramento para que essas medidas adotadas possam ser preservadas e estabilizadas ao longo do tempo. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque eu entendo, e fazendo uma análise aqui no Brasil, e nós tivemos benefícios e aspectos institucionais positivos recentes, como, por exemplo, a emenda constitucional, falando da fome, né? A emenda constitucional número 90, que introduziu o direito à alimentação adequada como um direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, e isso é positivo, e eu acho que o governo está buscando, né, agora ferramentas que possam efetivamente assegurar isso. A questão do sistema e a legislação recente de segurança alimentar também, que é em 2006, né, o Brasil inaugura a legislação garantindo e prevendo medidas e ferramentas para a segurança alimentar no país, o Conselho de Segurança Alimentar, enfim, que vem de 1994 até aqui, o último encontro que a gente teve, né, do Conselho, que foi criado nesse momento, foi recente, em 2015, então algumas coisas estão acontecendo. Mas o que eu gostaria de focar aqui é que as medidas assistencialistas, Bolsa Família, que são necessárias, que são importantes, elas não podem substituir o investimento institucional no setor de produção da economia. Ou seja, se o quadro local, e falando agora do Brasil, não tiver um ambiente institucional adequado para que as pessoas produzam riqueza, elas nunca vão sair da miséria, né? Ou seja, pequena. E aí nós entramos nesse quadro, nesse receituário que o Brasil já tem, né? As medidas para estimular o empreendedorismo, falando aqui da nossa realidade brasileira, quais são as falhas, as fragilidades da nossa estrutura, o perfil institucional que possa estimular não só políticas públicas que auxiliem a mudar esse quadro, mas que o setor produtivo também possa, né, cooperar, ingressar para reduzir os números tristes que a gente está vendo aí. Números tristes, e eu fico triste porque o nosso programa também chegou ao final. Eu agradeço a presença dos dois e agradeço também você de casa que nos acompanhou
até o final. Para rever o programa, acesse tvjustiça.jus.br. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.